Aqui a pergunta é: por onde começaremos para descobrir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro? Uma vez que a forma como estamos lidando com nós mesmos e com o mundo à nossa volta tem por base a posição que o pensamento tem tomado. É o pensamento em nós, o principal elemento no contato com a vida, com o momento presente. E a forma como o pensamento representa a experiência, uma vez que o pensamento presente é a imagem que ele estabelece, aquilo que é tratado ou contactado neste nível são afirmações de uma mente que vive dentro de um modelo de ilusão. Essa é a representação mental, a forma como estamos lidando com experiências. Quem é o elemento presente tendo as experiências? Primeiro, antes de tudo, o que são experiências? Experiências não são momentos que foram vividos e que estão sendo recordados. Quando você fala de uma experiência, você não está falando de algo que você viveu. Nenhuma experiência é aqui no momento uma experiência. Aqui no momento nós temos a vida como ela acontece em um experimentar. Por exemplo, você não pode falar do experimentar deste instante, enquanto escuta esta fala. Você irá falar disso depois. Ah, eu ouvi uma fala. Você só fala de uma experiência que já foi, que já aconteceu. Porque o momento presente não trata de experiências. O momento presente levanta a presença do experimentar. Então veja como é complexo isso do ponto de vista psicológico. O padrão, a representação, a forma como apresentamos isso dentro das relações. Nós estamos trazendo do passado, das experiências, o nosso contato com o momento. E o momento não espera o passado. O momento não aguarda uma representação do passado para ter um encontro aqui. O momento precisa ser atendido neste instante, no experimentar. Mas nós não sabemos o que é o experimentar, porque estamos vivendo do passado, vivendo das memórias, vivendo das experiências. Vamos para um exemplo simples aqui. Quando você conversa com alguém, aquilo que você diz para ele ou ela é aquilo que você viveu, que você aprendeu, que você assistiu, que você ouviu, que você experimentou no passado. Os nossos assuntos, em nossos diálogos, neles estamos apenas recordando, vivendo lembranças, revivendo memórias, tratando de experiências. Aquilo que estamos colocando para ele ou ela
e que estamos ouvindo dele ou dela é só o passado. Portanto, nós não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com a experiência. Reparem como é fundamental aqui uma compreensão disso. O nosso propósito aqui juntos é descobrir a vida, aqui e agora, neste momento, livre do passado, livre da experiência, livre do eu. Este eu, a pessoa que você é o passado. Portanto, o que será o contato com a realidade? O que será o contato com a vida? O que será o contato com o momento presente? Não sabemos. Até que tenhamos a verdade do despertar espiritual. Porque o que é o despertar espiritual? É a ciência da vida se revelando neste momento, sem o ego, sem o eu, sem experiências do passado e, portanto, sem o pensamento. Então, o que é que irá nos revelar a verdade? A realidade divina. Quando esta realidade se mostra, esta revelação aqui está presente. Ela não irá se revelar para alguém. Alguém é o eu, alguém é o ego, alguém é o passado. Você, como o eu, como o ego, é só o experimentador. Essa revelação é a revelação de Deus. Na resposta para a pergunta como encontrar Deus, a resposta para esta pergunta consiste no despertar da consciência. Consiste na ciência da verdade da vida, como ela é. E, portanto, não como o experimentador. Imagina, viveu, sentiu, pensou, programou. Notem a importância disso. O que estamos colocando aqui é que a vida, neste momento, neste experimentar, o que significa o contato com o que acontece aqui e agora, quando não colocamos o elemento passado, o elemento condicionamento, o elemento experiência, o elemento memória, porque memória é condicionamento. Todo pensamento em nós é a presença do condicionamento. Porque é a presença do conhecimento aprendido. Conhecimento aprendido é condicionamento. Isso é pensamento. É a presença da experiência. Contato com a realidade do momento presente não requer o passado. Não requer condicionamento. Não requer experiência. Contato com o momento presente requer inteligência, visão, clareza, lucidez. Uma mente em uma qualidade nova de pensar, de sentir, de interagir com o momento presente. Uma mente que não seja o resultado das experiências. Uma mente que não esteja surgindo em razão do passado. É o que estamos aqui propondo para você. Uma vida livre do eu, livre do ego, é livre das experiências. Quando você sabe algo, você sabe porque tem experiência daquilo.
Quando você conhece alguma coisa, o seu conhecimento é o pensamento guardado. É a forma como a mente processa, a partir de um padrão de repetição, a memória, o conhecimento que tem. Essa é a presença do pensamento. O pensamento é a repetição, ou seja, o condicionamento da experiência. Algo que está se repetindo, vez após vez após vez. Por exemplo, o seu nome, você já disse centenas de milhares de vezes, porque sempre é solicitado, sempre é perguntado. Há sempre a necessidade de expressar o seu nome. O seu nome é a memória, é o pensamento, é o condicionamento. É algo que está dentro de uma experiência para o experimentador. Nós estamos tentando atender a vida neste formato. Isso não tem funcionado. Isso não está dando certo. Quando você conversa com alguém, como foi colocado, é o passado se expressando. Mas quando você lida com ele ou ela, também é o passado se expressando. Você não está tendo uma ação livre quando o passado se expressa com base na experiência. Então, a ação que nasce da experiência nasce do passado. Assim, sua ação na interação com ele ou ela, no interagir com a vida como ela acontece, é uma ação inadequada. Portanto, não existe verdade na vida da pessoa. Está estabelecido uma qualidade de ação, de comportamento, de relação equivocada. É assim que o pensamento representa a vida, a partir do passado. Esse é o equívoco. E a presença desse pensamento é a presença do experimentador. É ele que tem essa experiência. É a presença do pensador. É ele que tem esse pensamento. É a presença da pessoa. É ela que está se encontrando com a outra pessoa. E o que é a pessoa? Observe a pessoa que você é. É um pensamento que você tem sobre si mesmo. É isso que você tem para me contar sobre você. Portanto, quando pessoas se encontram, elas não se encontram. Elas se chocam. Essa é a interação do relacionamento. A vida consiste em uma necessidade imperiosa de relação. A vida é relação. A sua relação é a relação com ele ou ela. É a relação com acidentes, incidentes, com situações. É a sua relação com pensamentos, também com sentimentos. Isso é a sua relação. Mas não sabemos o que são essas relações. Porque não há um completo contato ou uma profunda comunhão nas relações. O nosso nível de contato não é numa real relação, é em um relacionamento. No relacionamento, o eu está presente e o não eu. O eu é a presença do pensador. O não eu é a presença dos pensamentos. O eu é a presença desse mim, da pessoa.
O não eu é a presença dele ou dela, que não é visto como ele ou ela, e sim como uma pessoa. Então, com pessoas, não estamos tendo real comunhão, real relação, porque a pessoa não se encontra, não comunga, não compartilha com pessoas. A presença da pessoa é a presença de um isolacionismo, de uma separação produzida pelo pensamento, na forma deste pensador, deste experimentador. Este é o eu, este é o ego, esta é a pessoa, vivendo em seu isolacionismo, ocupado demais consigo mesmo, interessado nele próprio, em todos os sentidos. Então não existe verdade nos relacionamentos. Desconhecemos a beleza da relação. Desconhecemos a beleza da comunhão. Porque estamos vivendo como o pensador, como o experimentador, como alguém. Alguém é a presença do eu, que sempre vem do passado. Conjunto de lembranças, de memórias, de imagens. É o eu. É o ego. É a pessoa. Portanto, o que é o despertar espiritual? É o fim da ilusão desta separação entre você e a vida, entre você e o outro. É o fim da ilusão da pessoa. É o fim da ilusão do eu. É o fim para esta psicológica condição que é o ego, em sua autoafirmação de pensador, de experimentador, de observador que olha a partir de suas conclusões, avaliações, aceitações e rejeições. Percebam para onde estamos sinalizando aqui nesta fala. Estamos lhe dizendo que o contato com a vida real é o contato com a presença deste ser, desta realidade divina, que é a verdade de Deus. Portanto, o que é o despertar espiritual? É o real encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus, a ilusão para a pessoa é que ela pode ter um encontro com Deus. Não, a verdade é que a realidade de Deus está presente. Mas é algo que se revela exatamente quando o sentido de pessoa não está mais. Então, ter um encontro com Deus é assumir a realidade daquilo que é você, em sua natureza essencial. Não há qualquer separação entre a verdade deste ser, que é Deus, e a verdade deste ser, que é você. Em sua natureza essencial. Portanto, o que é esse encontro com Deus? É a comunhão? É a profunda relação. Nesta relação não há dois. Nesta comunhão não há dois. O elemento fundamental aqui é a compreensão de nós mesmos. Ficar ciente, estudar, perceber, compreender. Compreender a ilusão do pensador, do experimentador. A ilusão da pessoa
é a compreensão da ilusão, o fim para a ilusão. É a presença da compreensão, a clareza, a lucidez. A forma de olhar é fundamental. A forma de escutar é fundamental. A forma de perceber é essencial. O perceber, o olhar, o escutar é o aprender sobre o autoconhecimento. É o aprender real sobre a vida. Porque aprender sobre nós mesmos é, na verdade, esse despertar da inteligência. Me refiro à inteligência divina, à inteligência real. Ele é esse despertar porque é a base da sabedoria. Não é possível a presença da sabedoria sem a verdade de um cérebro novo, silencioso, de uma mente quieta, capaz de lidar com o momento presente sem o passado. Essa é a presença da inteligência. Nós precisamos na vida da visão do aprender, do novo aprender, da nova forma de aprender, que é o aprender sobre o autoconhecimento. Você pode ter a técnica para aprender idiomas, a técnica para praticar meditação. Repare que coisa curiosa quando usamos a expressão meditação associado a uma técnica. Porque qual é a verdade da meditação? A meditação, o que é? A verdade da meditação, uma vez compreendido que meditação é a ciência que revela a vida sem o eu, sem o ego. Revela o mistério da vida, a indescritível realidade da vida. Eu me refiro à vida real, não aquilo que o pensamento pensa sobre a vida, acredita sobre a vida. Eu me refiro à real vida, à totalidade da vida, o mistério que é a vida. A ciência que nos aproxima é a presença da meditação. E a meditação é algo que está presente, como sendo a própria vida se revelando aqui e agora, quando o meditador não está, quando o eu não está. Portanto, não é algo como uma técnica para o eu, para o experimentador, para o meditador. Portanto, há uma diferença entre a prática da meditação como uma técnica da real meditação como uma vivência aqui e agora, momento a momento se revelando. Quando há o aprender sobre nós mesmos. E esse é o nosso enfoque aqui com você. Qualquer outra coisa você pode aprender de uma forma mecânica, menos a presença do autoconhecimento, menos a ciência da meditação. Porque isso requer um contato com o momento presente, permitindo que esse momento se revele e se conclua. Observe que todo o conhecimento que você tem é algo que hoje é uma memória. Se é uma memória, é parte de um fundo de experiência guardado em você, que você adquiriu no passado.
Essa é a presença do conhecimento. Portanto, o conhecimento em nós, ele não se conclui. Por ele não se concluir, ele pode ser ampliado, ele pode ser aumentado, e isso nos mostra que ele continua dentro ainda do conhecido, ainda dentro de uma continuidade, e, portanto, é parte de um condicionamento mental desta mente condicionada, neste cérebro condicionado. Enquanto que o contato com a vida requer um cérebro livre de condicionamento, uma mente livre da memória, da repetição, da continuidade, livre do passado. Por isso não existe nada mais importante na vida do que a ciência que revela a vida. Esta ciência é a presença da meditação. Mas não há meditação sem o aprender deste momento, sem o aprender neste instante. Aprender este instante é a visão do momento se revelando e, portanto, se concluindo. Não fica resíduo, não fica registro, não fica memória. Nós temos uma forma de lidar com a vida a partir do passado, porque não estamos vivendo neste estado natural, que é a ciência da meditação. É aqui que está o encontro com Deus. Então, o que é esse encontro? Como encontrar Deus? É a partir de uma técnica? É a partir de uma prática? Não. O encontro com Deus se revela agora, quando o eu não está. Quando a mente, não mais presa ao modelo do pensador, do experimentador, do observador, ela agora está ciente do momento presente, sem o passado. Então, é uma qualidade de mente, além da mente, como nós conhecemos. É a presença do real despertar divino, da revelação de Deus. Tudo que importa na vida é a vida, como ela acontece. Não como o pensamento imagina, não como ele idealiza. Portanto, enquanto estivermos vivendo no padrão do passado, que é preso dentro do modelo do pensamento, estaremos sempre olhando para a vida através da cortina, através da janela das avaliações, comparações, das aceitações e rejeições. É o que explica toda a confusão em que nós nos metemos, toda a desordem em que nós nos encontramos, psicologicamente e fisicamente. Porque em nossas vidas de relações, no contato com a vida, no aspecto físico, material, o que está prevalecendo sempre nesta condição psicológica equivocada de condicionamento mental, de condicionamento de pensamento, de mente condicionada, é a vida do eu. A vida
deste isolacionismo, desta separação, então não existe liberdade, não existe amor, não existe paz. Desconhecemos a realidade da felicidade. Nós usamos essas expressões sem a menor compreensão do que isso significa. Usamos a partir do pensamento. E tudo que o pensamento faz é projetar uma imaginação, dando um significado para estas expressões, segundo o conhecimento que ele tem. Isso é algo inteiramente falso. O seu contato real com a verdade, o seu contato real com Deus, o seu contato real com este ser, não é alguém tendo um contato. É a presença da real felicidade, do real amor, da real paz, da real liberdade. Repare que eu uso a expressão real para inteligência, para consciência, para mente. Não é aquilo que o pensamento dentro de você imagina. Isso não é real. É o pensamento construindo dentro de suas representações conhecidas, experiências passadas, ideias, projetando, imaginando. Despertar real, a vida real, a realidade de Deus é algo aqui e agora, quando a ilusão termina. É o que estamos juntos, trabalhando com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo. São 2 dias, de uma forma online. Quero deixar aqui com você esse convite. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta aproximação da real meditação é possível quando ocorre o que acabou de acontecer aqui dentro dessa fala. Um trabalho de autoobservação e percepção clara da ilusão que se constitui esse eu nessa aproximação com a vida.